Hoje a nossa terceira aula da disciplina de Gestão Operacional. A gente já está chegando aí ao final, né, dessa disciplina. Semana que vem a gente vai estar encerrando. E lembrando aos alunos que a gente já está bem próximo, inclusive, de entrar na parte final do curso, né? A previsão nossa chegar em setembro, aí já encerrando, tá? Aí fica à vontade, professora Carol, desejo um bom trabalho para você e uma boa aula aos alunos. E à medida que o pessoal for pedindo permissão para entrar, eu vou fazendo a entrada. Se tiver alguma ocorrência aqui, alguma coisa no chat aqui, eu vou estar te avisando aí, tá bom? Perfeito, Alessandro. Boa noite a todos. Cumprimento aqueles que estão nos desejando uma excelente noite aqui no chat. Boa noite, Vânia, Elma, Mariane, Márcio, Carla e os demais. É sempre uma alegria, um prazer e uma honra estar com vocês nas nossas terças-feiras. Como bem dito aí, de forma muito feliz pelo Alessandro, nós estamos encaminhando para a nossa terceira aula. Então, hoje iremos executar a terceira aula da disciplina de gestão operacional. E na próxima semana nós iremos finalizar com êxito, se Deus quiser, este conteúdo. Olha só, como de praxe, eu vou projetar a minha apresentação. Eu espero que todos estejam bem. O friozinho já está chegando, já está apertando. O friozinho é coisa boa, né, gente? Mas eu vou projetando aqui para vocês a minha apresentação. Estou somente com uma tela, então eu conto com o apoio do Alessandro, que tem feito isso tão gentilmente, tão bem. Mais uma vez, faremos um momento de exposição dialogada, de explicação acerca do conteúdo proposto e apresentado no ambiente virtual de aprendizagem a partir do caderno didático. E nós abriremos para as indagações, ponderações e o que vocês desejarem apresentar aí para a gente em relação ao conteúdo proposto, tá bom? Então, essa vai ser a nossa programação. Sendo assim, projetando para vocês, vai aparecer agora na sua tela, só um instante. Vale observar que este material está todo atualizado, disponível no ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu acabei de disponibilizar para vocês, há alguns minutos atrás, esses slides atualizados, então fiquem à vontade para acessá-los comigo, concomitantemente, simultaneamente à aula. Caso hajam dúvidas, ponderações, fiquem à vontade. Mande a sua indagação no chat para que a gente discorra e para que haja um debate posterior ao momento de exposição dialogada. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos à aula da disciplina de Gestão Operacional, a aula de número 3. Para aqueles que estão chegando e ainda não cumprimentei, boa noite a todos. Sendo assim, passando para a nossa aula de número 3, percebam que nós estamos avançando bastante, efetivamente, com êxito, nos conteúdos que versam acerca dessa disciplina que é a gestão operacional. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca da aula de número 3, cujo tópico, cuja temática vai envolver as etapas de execução e planejamento do ciclo PAC, cujo tópico foi fonte, embasamento, temática das aulas de número 1 e um pouquinho ali da aula de número 2, quando tratamos o Fórum 2 e quando também tratamos um pouquinho acerca do controle operacional, né? Só para a gente rememorar e trazer à tona aqui um pouquinho onde estamos, né? Em que pé estamos nesse conteúdo. Quero lembrá-los que na aula de número 1 nós trabalhamos sobre o ciclo PEAC, né? As contribuições, o embasamento, a inspiração que originou e desencadeou esse ciclo PEAC. Então, nós trabalhamos na aula 1, planejamento, a execução, a avaliação e o controle, a sua relevância, a perspectiva, a aplicação prática, incisiva de cada expressão presente no ciclo PEAC. Posteriormente, na aula da semana passada, nosso foco, para além de uma continuidade da expressão PEAC,
nós focamos, a nossa ênfase foi no controle operacional. Então, nós focamos na fase que foi o controle operacional. E hoje, nós já iremos adentrar na fase de execução, né? Que contempla, só para a gente rememorar, aquela parte de execução, ação operacional em si, daquilo que foi planejado anteriormente, daquilo que foi estabelecido, esquematizado anteriormente a partir da definição de objetivos, de metas e do caminho, né, a ser seguido. Então, o processo de execução, a etapa de execução, contempla também o treinamento, o desenvolvimento das pessoas que estão na ponta, que são aquelas pessoas que efetivamente irão desempenhar e desenvolver as ações operacionais, né? O foco, então, o nosso foco aqui é a gestão pública, uma vez que versa acerca desta pós-graduação vigente, e para isso nós falaremos hoje da gestão integrada de processos e de projetos. Nós iremos conversar um pouquinho, dialogar um pouquinho sobre essa diferenciação de processos e projetos para a gestão pública, como executar isso, alguns exemplos nós traremos à tona, mas antes, hoje eu vou começar um pouquinho diferente. Estamos na semana 3, então aguenta coração, aguenta ansiedade aí. Estamos na semana 3, só rememorando. Essa semana contempla a aula do dia 6 hoje até o dia 13, a próxima terça-feira. Nós estamos estudando e vamos conversar acerca das páginas do livro, a página 69 a 109, 40 páginas, e temos como objetivo desta unidade de estudo a compreender os serviços públicos, os processos e os projetos e conseguir fazer uma diferenciação prática disso. E também entender um pouquinho, nós vamos somente iniciar o entendimento e a compreensão e vamos fechar na próxima aula acerca da gestão de carga e de capacidade, essa diferenciação entre carga e capacidade também. Temos objetivos grandiosos aí pela frente. E aí, iniciando de forma diferente, eu já vou falar do Fórum 3, porque o Fórum 3 acaba também envolvendo a aula da semana passada e a aula de hoje. Então, iniciando de forma diferenciada, então não vou falar ao final da aula, só vou fazer uma ponderação acerca do Fórum 3, mas o que é que eu estou buscando aí, né? Qual é a perspectiva e a expectativa acerca do Fórum de número 3, que inclusive já está aberto. Nosso objetivo em relação ao Fórum 3 é que você participe, traga à tona a sua opinião, né, a sua experiência, o que você já vivenciou, acerca da sua visão do que são os serviços públicos e principalmente essa visão prática. Então, nós vamos falar disso daqui a pouco. Eu vou trazer para vocês esse adendo para vocês, mas trazendo aí um pouquinho dessa questão do que são os serviços públicos, participe, traga à tona, né, a sua opinião, interaja com seus colegas. A expectativa e as correções, as avaliações girarão em torno da sua participação, do seu posicionamento. E é claro, né, gente, que a partir do que está exposto, do que foi trabalhado na nossa exposição dialogada, é também do que está disponível no caderno didático, que é a nossa fonte teórica, o nosso embasamento teórico. Então, basicamente, os critérios de avaliação, número 1, a participação no fórum, respondendo pertinentemente, né, gente? Coerentemente a essa sua visão do que é, na prática, a sua vivência, a sua experimentação do que são serviços públicos em si, né? E como esses serviços também são relevantes para os beneficiários finais, para a comunidade, para a sociedade, para a ponta, para o cliente final como um todo. Número 2, a participação no fórum, comentando, interagindo. Então, não é só participar. Prof, participei uma vez. Interaja com os demais, apresente a sua visão em respeito também aos queridíssimos e gentis colegas que estão interagindo no fórum. Então, participe,
com mais de uma resposta. Não se esqueçam, o fórum estará disponível do dia 6 ao dia 13. Esteja também atento ao tempo. E a presença ativa, que é essa interação ativa, gentil, cordial, efetiva, coerente com os queridíssimos colegas. Desta forma, nós vamos falar já desses serviços públicos, né? O que são esses serviços públicos? Então, o material muito bem avaliado traz para a gente aí as categorias, a categorização dos serviços públicos, né? Uma vez que nós estamos falando de gestão pública. Para entender a gestão pública e para entender o sentido da execução em si, essa etapa do ciclo PA, que nós precisamos entender o que são esses serviços, em que nós teremos a operacionalização da gestão, em que nós estamos fomentando aqui e formando aqui futuros gestores públicos. Ah, prof, mas eu já sou um gestor. Eu já tenho essa atribuição formal dentro da minha carreira quanto servidor público, in loco, na escola X, na escola Y, na secretaria de ensino X ou Y, da cidade X, Y, Z. Queridos, eu sei que vocês já possuem essa vivência, mas nós estamos falando de um aperfeiçoamento. Nós estamos falando dessa busca por esse melhoramento. Eu tenho falado desse mindset desde a primeira aula, essa abertura, né, para novos aprendizados, para novas vivências, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que essa instituição valoriza tão bem o fomento, o seu desenvolvimento e a sua capacitação, para que cada vez mais você detenha instrumentos e ferramentas que facilitem e que te levem ao alcance do êxito dentro da gestão pública. É por isso que estamos aqui. E dentro desse sentido, o que são serviços públicos, né? Para fins dessa disciplina, nós vamos adotar a definição desse autor de Pietro, que trouxe para a gente lá em 99 e que considera o serviço público como toda atividade material que a lei atribui ao Estado, para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente o quê? As necessidades coletivas sob o regime jurídico total ou parcialmente público. Aqui nós temos um conceito consistente, técnico, teórico, e que eu vou tentar abordar para vocês, e o que eu quero, na verdade, a participação no fórum é a vivência de vocês, é a tradução disso para a sua realidade, para como que você desenvolve o seu serviço público, a sua atividade fim, quanto servidor público. Então, vamos entender que o serviço público é toda aquela prestação de serviço, todo aquele atendimento com embasamento legal. Então, a legislação, como temos falado desde o primeiro dia, é o nosso embasamento. A legislação é a diretriz para que os serviços públicos sejam prestados. Então, isso vem trazer a ordem, a organização, o procedimento, a normatização. Por isso que o serviço público ele tem embasamento. E dessa forma, visando satisfazer. E eu, pessoalmente, profissionalmente, vou até pedir o espaço e a licença para posicionar-me de forma a tratar a minha opinião, porque quando traz o serviço público com o objetivo de satisfazer as necessidades da sociedade, dos seus beneficiários finais, eu trago aqui uma visão que, para além de satisfazer, né, superar essa satisfação. Hoje, quando a gente trabalha com o público, nós estamos falando de uma era do conhecimento, um tempo tecnológico em que as informações estão estritamente acessíveis, amplamente acessíveis, e as pessoas já conseguem diferenciar muito bem um bom serviço de um serviço ruim. Então, para além disso, que possamos, dentro, é claro, das nossas limitações, claro, dentro da nossa realidade, tentar superar essa satisfação. E aí eu sei que isso vai gerar inúmeras críticas na sua cabecinha aí, e não tem problema. O objetivo é a geração da criticidade. O objetivo é realmente que você desenvolva um pensamento crítico, atue com criticidade, inclusive, no seu dia a dia. E eu estou trazendo para vocês essa opinião pessoal, para que daqui a pouco a gente converse sobre isso, porque eu sei que existem muitas limitações
para vocês, servidores públicos, em relação à aplicação dessa superação de satisfação. Anota essa dúvida, esse adendo, essa ponderação para a gente discutir daqui a pouco. Então, agradeço a oportunidade por expor, aqui pela permissão de expor meu pensamento pessoal, mas nós vamos voltar agora, né, para a teoria, para o embasamento teórico aqui em relação a esse conceito. Então, vamos buscar maior entendimento classificando esses serviços públicos, categorizando em serviços que contemplam algumas necessidades da sociedade, e essa autora ela classificou como serviços públicos socioambientais, e essas necessidades socioambientais envolvem a sociedade e o meio ambiente, a infraestrutura de uso comum e a intervenção legal que diz respeito ao aparato, né, a consistência e o embasamento jurídico. Essa imagem é uma imagem que eu gosto muito e que ela traduz bem, né, esse serviço público. Então, ao centro, nós temos aqui uma espécie, né, de imagem, representação visual. Eu não sei se eu posso tratar como um mapa mental, mas que traz uma vislumbração bacana para a gente desse serviço público. E esse serviço público, ele contempla o serviço público. Contempla essas três necessidades, né, esses três embasamentos para compor seu conceito, que é a intervenção legal, falei agora para vocês, e essa intervenção legal, ela envolve a regulação e a intervenção. A regulação vem tratar, gente, da normatização, o estabelecimento da lei, né, o estabelecimento da diretriz legal. E a intervenção é a intervenção em si a partir do aparato legal. Então, não é uma intervenção a partir da cabeça de Prof. Carol, a partir da cabeça de Alessandro, de Waddington, não. É uma intervenção cujo aparato está na legislação. Então, nós temos que sempre entender o serviço público com a intervenção legal, com o aparato legal, o embasamento legal, que concordemos ou não, a depender da situação, do procedimento, a depender da sua realidade, existe um embasamento legal. Ainda que tenhamos críticas inúmeras, né, e somos cidadãos pensantes, obviamente, que passíveis de melhoria. Eu também falo do serviço público quando eu falo da disponibilização dessa infraestrutura, né? Nós estamos falando, então, de um aspecto institucional e fomento. Nós estamos falando de um aspecto que envolve a ciência e tecnologia e o aspecto físico, a infraestrutura física mesmo, que é aí demandada pela sociedade, pelos beneficiários também. Então, quando a gente fala de infraestrutura, é algo de fácil entendimento para qualquer um de vocês, porque nós estamos falando da realidade da vivência de vocês. E o atendimento direto, sistêmico ou não sistêmico. Então, essa imagem traz para a gente os serviços públicos em sua totalidade, de acordo com essa ponderação e essa visão desta autora contida aí no caderno didático. Então, os serviços públicos, eles são prestados à sociedade por meio de organizações que executam ações operacionais. Então, nós vamos falar de ações operacionais. Porque o serviço público, ele é operacionalizado, executado a partir do que é chamado ações operacionais. E daqui a pouco nós vamos entender. Sempre orientadas por lei, por normas específicas para cada tipo de serviço. São essas ações que estudaremos a seguir. Então, não se esqueçam, o embasamento legal, ele é fundamental e ele está presente quando a gente fala na prestação, execução, operacionalização, ações operacionais de um serviço público. Me perdoem, algum adendo, gente? Alguém levantou aí a mãozinha, gostaria de fazer alguma ponderação? Eu posso seguir adiante? Eu vou seguir então, tá? Então, falando um pouquinho desse serviço público, que é a aplicação, a operacionalização, nós vamos falar também de ações operacionais, né? Eu vou só verificar o adendo aqui. Beleza, eu vou seguir, tá, Alessandro? Vou seguir aqui, então. Oi, Carol, não entendi. Já foi resolvida a questão? Já, né? Já. Perfeito, então. Então, desculpem a minha interrupção, eu vou seguir. Então, quando estamos falando do serviço público, estamos falando de ações operacionais. E o que são essas ações operacionais? Né? Elas são classificadas, como eu disse para vocês, as ações operacionais representam a execução em si do serviço público. E essas ações operacionais, elas são classificadas como permanentes ou contínuas,
né, que trabalham a sistemática de gerenciamento de processos, e nós vamos entender os processos também daqui a pouco. Então, se eu falo que é permanente, uma ação operacional permanente ou contínua, eu estou falando que ela é vigente, vindoura, ela é cíclica. Ela vai acontecer sempre. Ela já está estabelecida, ela é permanente ou contínua. Tá? Quando eu falo que uma ação sazonal, sazonal vem de sazonalidade. Aquilo que é esporádico acontece de acordo com um período específico. Ela é sistematicamente de gerenciamento híbrido. E quando eu falo de uma ação operacional com execução única, nós estamos falando dos projetos, né? É uma situação bem específica em que gira em torno de um projeto também muito bem claro, muito estabelecido, muito específico. E desta forma, as ações operacionais, elas estão intimamente relacionadas e alocadas e entrelaçadas ao ciclo PEAC. Então, quando a gente fala de um ciclo PEAC, eu trouxe aqui os exemplos para vocês. E dentro da etapa de planejamento, nós temos, por exemplo, uma ação operacional, que é a modelagem dos processos e os projetos e o estabelecimento, né, do cronograma das respectivas ações. Então, nós não estamos fugindo do planejamento e o que está estabelecido no ciclo PEAC, não. Nós estamos exemplificando. Estou exemplificando aqui agora para vocês o que seria, dentro de uma ação operacional, a aplicação do planejamento. Assim, seguindo adiante, dentro da execução, nós temos a execução de ações, de processos e projetos. Então, um exemplo também aí da aplicação, da execução dentro de uma ação operacional. A avaliação, nós temos o monitoramento e a avaliação das ações de processos e projetos, e o controle, né, que é o controle operacional. Nós vimos na última aula os ajustes na execução de processos e projetos, visando o aprendizado sempre. Nós temos, então, falando de processos, já que estamos falando de ações operacionais, se estamos falando de ações operacionais, estamos falando de ações sistemáticas, contínuas, permanentes, estamos falando de processos. Então, processos, ele traz para a gente o modelo básico, a autora traz para a gente o modelo básico, que traz aí o processo, a palavra processo, como muito comum, como muito corriqueira no nosso dia a dia. Em diversos momentos, a gente utiliza essa palavra, como, por exemplo, né? Nós temos aí, diversas vezes, a gente se utiliza dessa expressão para dizer, ele deve abrir um processo contra a organização para recuperar o que já foi pago até agora. Palavra processo presente no nosso dia. Este processo não leva a lugar algum. Tenho certeza que vocês já falaram isso em algum momento da jornada profissional de vocês, quanto serviço público, quanto servidores públicos. O processo administrativo que estamos analisando ainda está na etapa inicial. Certeza também que já utilizaram dessa expressão. Devemos enfatizar o quê? O processo e não o produto, né? Não o serviço em si. Já utilizaram certeza também a expressão nesse sentido. Esta tarefa faz parte de um processo maior, Carol, é algo muito maior. Então, vocês também, com certeza, já utilizaram dessa expressão, né? A realização deste trabalho, por fim, não deve ser considerada como uma ocorrência eventual, mas sim um processo. Então, também tenho certeza que vocês já utilizaram e essa é uma palavra presente na nossa vida profissional. Então, algumas ideias merecem destaque quando terminada a nossa leitura, quais sejam, né? Então, processo passa a intenção, a ideia, né, o significado de uma continuidade no tempo. É aquilo que vai permanecer, é aquilo que vai perpetuar-se, ser contínuo. Traz também consigo a ideia de sequência de atividades ou etapa. E aí, olha que lindo! Aqui nós temos a engenharia da produção. Eu também trabalho com a engenharia da produção na faculdade. E processo é foco da engenharia da produção, né? Os inputs e os outputs.
ou inputs e outputs, que vocês preferirem, entradas e saídas. Então, nós temos, olha só a presença do que falamos na primeira aula, gente. A produção, a administração da produção aqui também. Engenharia da produção aqui também. Então, essa ideia, toda vez que falamos de processos, nós temos a ideia de um início, de um fim, de uma etapa a ser seguida. E a ideia da geração de resultado a partir desse processo, a partir dessa sequência de atividade, um resultado final, uma entrega final, um produto, um serviço final. Então, qual que é a definição de processo em si? Um conjunto de atividades que englobam tarefas, procedimentos, executadas de forma sequencial, com etapas contínuas no tempo, necessárias, suficientes para a geração de um resultado ou de um produto para um interessado, para um beneficiário ou interessados beneficiários em contextos diretivos, normativos, leis e normas, de recursos ou meios e de aprendizados específicos. Eu vou fazer mais um adendo. Na verdade, uma ponderação de atenção, que diz respeito a esse contexto diretivo, normativo. Porque, gente, quando a gente fala, e eu vou bater nisso até o último dia de aula, quando a gente fala de serviço público e processo em serviço público, nós estamos falando de um embasamento legal. Nós estamos falando de ações que são pautadas na legislação. Prof, mas eu não concordo com a legislação que estabelece aquele programa e aquele processo XYZ. Gente, aqui não é a concordância ou a discordância. Aqui é a afirmação de que existe um embasamento legal para a definição e execução dos processos dentro da gestão pública. Carol, mas eu não concordo. Não é operacional. Não facilita. Não é bom. Carol, mas a gente não consegue superar a expectativa do beneficiário com esse processo. Esse processo está arcaico. Essa legislação está arcaica. Queridos, atenção. Não estou entrando especificamente na deixa que versa acerca da criticidade nesse momento. Estou trazendo uma afirmação. Perfeito? Desta forma, os processos devem proporcionar aprendizados específicos. E não se esqueçam que para a execução de um processo tem que ter o recurso, né? Nós vamos falar daqui a pouco. Tem que haver um recurso. Por que eu estou fazendo esse adendo, essa ponderação? Porque processo para a gestão privada é diferente. Processo e projeto para a gestão privada é um pouquinho diferente. Porque quando eu falo de processo e projeto para empresa privada, eu estou falando do quê? Falando de engenharia da produção. Eu estou falando de objetivos diferentes, que são muito claramente, né, difundidos e entendidos por vocês. Olha que legal aqui, olha só. Aqui eu tenho a representação de um processo na administração pública, em que eu tenho um aprendizado em todo o processo. Percebam, o aprendizado está em todo o processo. Aqui é a entrada, o input, o que você desejar, o que você preferir. Viu? Vou deixar para os bilíngues aí me corrigirem depois. Nós temos aqui o cidadão, né? Dentro aqui do insumo, da entrada. P1, P2, P3, P4, PN, a título de exemplo, somente as etapas do processo, queridos. A finalização, a saída do processo com a entrega final. O cidadão, ele está na entrada e no final. Ele é contemplado, o beneficiário, em todo o processo, desde o início ao fim. E no meio, dentro, trazendo uma relação, influenciando, percebam as setas? Diretamente. As etapas de um processo, nós temos os controles e os recursos. Por que os controles estão em cima? Contemplando os agentes de governabilidade e governança. Porque essas figuras, elas estabelecem o planejamento, né? Os objetivos, as metas, as leis, as normas, os métodos. Por isso que estão acima, influenciando pela parte superior. São melhores, piores? Não quis dizer isso. Quis dizer que a influência é a base, né? O estabelecimento da legislação da meta para todo o processo, o embasamento futuro e vindouro.
E abaixo tem os fornecedores e os parceiros, né? Aqui nós temos o administrativo, financeiro, humano, os recursos disponíveis que serão empregados em todo o processo. Para, então, transformação, então, os processos, as etapas acontecem aqui, e a transformação gerando o produto final, a saída final. Não se esqueçam, o cidadão está na entrada, no processo, o cidadão está no fim, e o aprendizado também em todo o processo. Sendo assim, seguindo, quero falar para vocês que nós temos 3 tipos de processos, né? O processo a pedido, o processo programado, ou o processo que envolve o a pedido e o programado, que é chamado híbrido. É a mistura, é a mistureira de tudo, né? E nós temos, então, o processo a pedido, né? Que é aquele em que existe uma demanda existente anterior para que haja o processo. É bem claro isso, né? O processo programado, ele é produzido pelo processo a pedido, que é o quê? Que é aquele processo em que envolve um plano de ação. Poxa, houve um processo, um pedido, uma demanda oriunda do beneficiário, e a partir disso nós vamos fazer um processo programado. Nós vamos aprender, estabelecer um plano de ação, um cronograma, e vamos então estabelecer o processo a ser seguido para atendimento dessa demanda anterior. E as duas situações, nós temos a junção das duas para uma mesma prestação de serviço, que são chamados processos híbridos. Então, de forma análoga, desculpem, os processos podem ser acionados de forma exógena, né? De fora, algo externo ao serviço público, por um pedido, por exemplo, do beneficiário, ou então por plano de ações que podem ser gerados de forma programada por um pedido anterior. Aconteceu um pedido lá, uma demanda há 2 anos atrás, que gerou um processo hoje, um processo programado hoje. Nós percebemos a necessidade de estabelecer um programa, um processo programado, a partir de um pedido que aconteceu do meio externo há 2 anos atrás, 3 anos atrás. E as duas situações a partir dos processos híbridos. Eu faço um adendo que vários exemplos desta diferenciação encontram-se no caderno didático. Eu trouxe um exemplo aqui com a diferenciação de processos, né? Dentro dos serviços de atendimento direto, o processo a pedido, o atendimento médico realizado por um hospital credenciado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, algo específico. Processo programado, o atendimento do programa Bolsa Família, por exemplo, e o processo híbrido, né, a junção dos dois, um atendimento, por exemplo, da solicitação de matrículas, e aí vocês entendem muito bem, no início do exercício por instituições de ensino da rede pública, porque, em primeiro lugar, as vagas são disponibilizadas de forma programada, em segundo lugar, é realizado o atendimento a pedido, ou seja, tem a junção dentro dos serviços de atendimento direto, do tipo de processo a pedido e do tipo de processo programado, intitulado processo híbrido. Outro exemplo, exemplo de número 2, dentro da diferenciação de processos, nós temos serviços de disponibilização de infraestrutura, dentro dos serviços de disponibilização de infraestrutura, dentro do exemplo de processo a pedido, da tipologia processo a pedido, o atendimento a uma solicitação de informações, dentro do estabelecimento de um processo programado, a manutenção de estradas de rodagem em um determinado trecho de uma rodovia específica, e nós temos o processo híbrido, que pode envolver o atendimento para instalação de fonte de energia elétrica em residência. Óbvio que são situações diferentes, porque exigem e exemplificam tipos e tipologias de processos diferenciados, tá bom? E, por fim, no exemplo de número 3, contendo a diferenciação das tipologias de processo, que é o que estamos versando, dentro dos serviços de intervenção legal, processo a pedido, a expedição de autorização de pesca para a pessoa física, dentro aí um exemplo de processo programado, operações realizadas pela Polícia Federal e polícias estaduais, e a junção, exemplificando de forma diferente, recadastramento de contribuintes, trazendo à tona o processo híbrido, um exemplo de processo híbrido. Agora, falando de projeto,
Então, esse capítulo ele traz para a gente projeto, capítulo não, nessa paginação da página 69 até a página 109, as exemplificações, a relevância de processos e projetos, capacidade de cargas. E nós entrando agora dentro de projetos, nós vamos falar que projetos também são muito presentes na nossa vida. Projetos também estão corriqueiramente no nosso dia a dia. A todo instante a gente fala, a gente utiliza dessa expressão, às vezes até sem saber, né, para aplicação dentro do serviço público. E olha só, analisemos e analisem aí, façam uma reflexão bem interior, se você já utilizou a palavra projeto. Então, essa mudança de cidade não faz parte dos meus projetos. Quem já mudou-se aí, né, já fez esse deslocamento, pode pensar, né, que assim, esse momento não fazia parte, mas acabou acontecendo, mas não estava nos meus projetos. Entreguei meu projeto de monografia sem a necessária revisão. Então, e vocês aí, né, concluintes vindouros aí dessa pós-graduação, estou na torcida aí em orações por vocês. Concluindo em setembro, essa entrega, né, esse trabalho de conclusão de curso, que é um projeto. A casa desabou por falha no projeto de engenharia. Projeto de novo. Este candidato a prefeito não tem projeto, não apresentou, né, seu embasamento, suas propostas. Comprei um livro de gerenciamento de projetos sociais. Outro exemplo, né? Então, a palavra projeto, a expressão projeto é muito presente na nossa vida profissional e pessoal. Percebam isso a partir desses exemplos. E, quiçá, dentro da gestão pública, é também presente. E eu vou além. Nós trabalhamos muito com gerenciamento de projetos quando tratamos também de gestão privada. Então, está aí a relevância. Projetos são estratégicos e representam um conjunto de atividades que contemplam tarefas, ações, procedimentos de execução única. O que é isso, prof? O que isso quer dizer? Acontece muito esporadicamente, né? De forma única. São muito específicos, para um tempo específico, cronograma específico. Então, não são processos, gente. Nós vimos que processos, eles são contínuos, permanentes, perpétuos, ouso a dizer, perpétuos, estabelecidos, fincados, com embasamento legal de todo o processo. Projeto, não. O projeto vai atender uma demanda específica, com um tempo de execução específico, com recursos específicos. Ele vai ter um início e um fim. Estou querendo dizer isso para vocês. Necessárias e suficientes para a obtenção de uma solução ou de um produto em contextos diretivos, normativos, de recursos e de aprendizado específicos também. Então, trazem aprendizados. É possível se extrair aprendizados de projetos, principalmente projetos bem executados, né, gente? Ou bem executáveis. É importante termos claro também que, mesmo executados apenas uma vez, os projetos na administração pública precisam ter suas realizações previstas por definições legais. Olha o embasamento legal aqui também, né? Que é muito diferente. E eu trago à tona para vocês que a legislação está aqui também. Viu? Não é um projeto, não é um processo. Só o processo que é legal. Não, processo e projeto são e possuem um estabelecimento legal, uma regimentação, regulamentação legal. O embasamento é a legislação. E aí, é o que diferencia, né, queridos, efetivamente, das instituições privadas. Hoje, no ambiente privado, tudo se torna um projeto. Né? Mesmo que não esteja amparado dentro das normas, dos valores e das crenças organizacionais. Ainda assim, das diretrizes organizacionais das empresas privadas, da empresa X ou YZ, ainda assim existe um projeto. Então, tudo hoje é projeto em organizações privadas, e daí a importância de projetos também na administração pública, mas ao embasamento legal. E aí nós podemos classificar os projetos que são gerados para implantar, descontinuar ou resolver problema. E aí, resolver problema, nós, seres humanos na Terra dos viventes, pessoas e profissionais, estamos muito acostumados, né, gente? O que a gente mais tem é problema. Me perdoem a expressão,
né? Informal, BOs, né? BOs, problemas para serem resolvidos, é uma expressão informal, coloquial, mas é o que a gente às vezes vivencia na nossa vida pessoal e profissional. Às vezes não, gente, corriqueiramente, cotidianamente, né? E os projetos são ferramentas também para resolverem esses problemas, essas situações. Então, a implantação, a descontinuação ou a resolução de problemas. Então, a título de exemplo, nós temos aqui o projeto A, que traz à tona essa implantação, esse objetivo, né, de implantação de um projeto, formulado para implantar uma nova atribuição de um órgão público, sempre definida por um instrumento legal. Então, haverá a instrumentalização legal. Preciso frisar isso. Quando o processo responsável por essa atribuição estiver funcionando normalmente, o projeto então é encerrado. O projeto tem início e tem fim, diferente de processo. Projeto B. Nós temos dentro do projeto B uma exemplificação de descontinuação de uma ação, formulado em situação inversa ao projeto A. Né? O projeto A tem o objetivo de implantar a título de exemplo, o B de descontinuar. Um ato legal que extingue a atribuição de um órgão público e o processo existente precisa ser descontinuado. Nesse caso, o projeto é elaborado para definir o que fazer com os recursos até então alocados ao processo extinto, como os arquivos, os documentos gerados, a destinação dos técnicos e gerentes, a publicidade do encerramento, dentre outros. Então, para encerramento de uma ação, de um setor, né, o entendimento, a alocação dos recursos ali presentes, por exemplo, naquela unidade prestadora de serviço público, utiliza-se um projeto, um cronograma, um plano de ação para descontinuidade dessa situação também, a título de exemplo. Então, tem um projeto com embasamento legal. E o projeto C, formulado para melhorar o tempo de atendimento de um serviço prestado ao cidadão, né? Ou seja, a partir do problema, que é a melhoria aí, né? A partir de um problema na ponta, gerou-se aí um projeto C para resolver, melhorar o tempo de atendimento, uma vez que o problema é o tempo de atendimento, nesse caso, a título de exemplo do projeto C. Então, para a gestão integrada das ações relativas a uma determinada prestação de serviço público, a associação processos e projetos é considerado imprescindível. Então, o caminho acontece juntamente. Dentro do processo, nós temos vários projetos. Lembrando que o embasamento legal apropria-se para processos e projetos. Tá? Então, essa consideração, essa associação, essa correlação, esse entrelaço entre processo e projeto é muito importante de forma estratégica para as ações executáveis dentro da gestão pública, dentro do serviço público. As ações operacionais, os processos e os projetos levam as organizações a resultado de eficiência, efetividade e relevância, para além do desejado. Então, eu estou falando para vocês de algo relevante, efetivo e importante. Então, os programas vêm contemplar o quê? Aí outra expressão, gente. Nós já vimos serviço público, ações operacionais hoje, processo, projeto. E agora eu vou trazer mais uma para a nossa alegria. Os programas que contemplam a integração, a junção dos processos e projetos. Então, eu falei, gente, é importante essa associação. E essa associação é intitulada, nomeada como programas. Tá bom? Passando agora, e prometo que estou encerrando, vamos finalizar a nossa exposição dialogada falando um pouquinho acerca de gestão de carga e de capacidade. Então, dentro lá do material, nós temos uma finalização desse capítulo trazendo a diferenciação de carga e capacidade. Carol, mas vamos rememorar. Volta tudo, para tudo. Volta tudo aí. Para vocês, para ficar claro para vocês o que a gente está trabalhando. Uma vez que esse é um momento mais conceitual, a partir de exemplificações práticas, mas ainda assim é conceitual. Então, iniciamos essa aula trazendo uma rememoração do controle, né? Posteriormente, eu falei, gente, nós vamos trabalhar nessa aula duas esferas aí, duas etapas do ciclo PA, que nós já trabalhamos o controle na aula 2. Vamos trabalhar na aula 3, planejamento e execução.
Falamos de execução quando falamos de processos e projetos, ações operacionais e programas. As ações operacionais e serviço público, que é o TO, que é tudo que nós temos trabalhado. Tudo que falamos foram, né, benéficos para o entendimento do que é o serviço público, para favorecer a prestação de um serviço público com excelência, com atendimento da expectativa do beneficiário final. Então, para falar de serviço público e a execução desse serviço público, eu apresentei para vocês as ações operacionais e suas classificações, categorizações, que são as efetivações dos serviços públicos. Posteriormente, eu trouxe o conceito de processo para você, sua correlação com a engenharia da produção e também com a administração privada, para que você entendesse a relevância. Falamos das tipologias de processo e a exemplificação disso. Posteriormente, eu trouxe projeto de uma forma mais única, mais específica, o processo sendo sistemático, global, permanente, contínuo, já o projeto sendo único, com início e fim, cronograma estabelecido, especificações estabelecidas, mas ambos interrelacionados e associados, resultando na intitulação programas. E, com toda certeza, o embasamento legal, presente, a intervenção da legislação quando o assunto é serviço público, quando o assunto é ação operacional, processo, projeto e programa. Tá bom? E para finalizar, vamos falar de gestão de carga e de capacidade, que traz aí o estudo da etapa do planejamento do ciclo PA, que já estou findando, tá? Então, dentro aí da etapa de planejamento, nós temos o estabelecimento do conceito de carga e de capacidade. E aí o conceito também de gerenciar ou gerir, para que sejam usadas essas expressões de forma efetiva. E aí nós temos, né, aqui a capacidade presente também no nosso dia a dia, quando a gente utiliza-se da expressão, esse funcionário não tem capacidade para realizar a tarefa X, né? A capacidade dessa represa está muito baixa para esta época do ano. Esse hospital não tem capacidade de atendimento, né? Esse serviço não tem capacidade de atendimento. Então, essa palavra é muito presente também no nosso dia a dia. E aí nós temos 2 exemplos de capacidade. Um exemplo que traz a capacidade como qualidade de uma norma de esclarecer como deve ser processado o atendimento de pedidos que chegaram fora do prazo fixado. E nós temos também como volume. Na próxima aula, eu volto nisso, a gente rememora, a gente repassa novamente. Mas a capacidade, ela pode ser exemplificada, conhecida como uma qualidade ou um volume também. Já a carga, nós estamos falando do volume aí que são exigidos e da qualidade, está intimamente ligado ao conceito de capacidade, exigidos de um conjunto de recursos e meios para a operação dos processos e dos projetos que atendem às demandas de um serviço público. E aí eu vou fechar trazendo 2 exemplos. O exemplo 1, a carga ou volume exigido para atender aos estudantes de uma região é muito superior à capacidade disponível nas escolas existentes. E o exemplo 2, que traz a qualidade, né? A carga quanto também qualidade de muitas reexecuções que não podem ser consideradas problemas apenas dos servidores públicos, mas que também precisam ser consideradas nas nossas análises. Mas aguenta coração, fica tranquilo que semana que vem eu volto e a gente rememora, a gente repensa, a gente faz uma reflexão também sobre carga e capacidade, uma vez que nós daremos continuidade nesse tema, nessa temática também na próxima aula. Então, com base no que estudamos até agora, você pode notar que demanda, carga e capacidade estão relacionadas também. Na medida em que certa demanda traz para os processos e para os projetos certa carga que deve ser entendida a partir da alocação de certa capacidade. Por este motivo é que carga e capacidade são, cada uma no seu contexto, definidas como volume ou qualidade. Dúvidas, queridíssimos? Vamos lá para os nossos momentos, para o nosso momento de adendo de ponderação, especificações, para as visões de vocês, interpretações de vocês, fiquem à vontade. Carol, muito boa a sua apresentação. E é só para tentar enriquecer aqui com a discussão,
na administração pública, a gente não consegue fazer nada e executar nenhuma despesa ou executar qualquer uma ação se ela não estiver vinculada a um plano, programa ou projeto específico, tá? Até desdobrar lá na ação específica. E aí no dia a dia de quem trabalha na escola, que é o caso dos nossos alunos aqui, vou citar um exemplo aqui prático, tá? Quando a gente vai executar uma verba de merenda escolar, aquilo está vinculado a um plano específico do governo a nível macro, está vinculado a um programa específico da educação estadual e está vinculado a um projeto específico também, até desdobrar na ação, que é comprar efetivamente a merenda para o aluno, fornecer os insumos necessários para produzir aquela merenda e alimentar os alunos, tá? Que é o objeto do projeto. Então, quando a gente vê dentro da administração pública, houve desvio de recurso, desvio de verba, nem sempre é o desvio que a pessoa pegou o dinheiro e pegou para si, vamos dizer assim. Há desvio, às vezes, onde há um deslocamento no fazer, vamos dizer assim, de deslocar o que era num programa, projeto, um plano, programa, projeto específico e gasta-se com outra coisa. Por exemplo, gastou com a manutenção da escola, um portão quebrou, gastou. Então, aquela verba que viria para manutenção teria que vir num plano, programa, projeto específico. Então, o salário do servidor, desculpa, ele também está vinculado a um determinado plano, programa e projeto específico. Então, por mais que a gente não tenha esse olhar de toda hora, tá vendo a ação que a gente está fazendo e o que está vinculada, mas na administração pública a gente não faz nada sem ter essa previsão anterior. Então, por isso a importância da gente compreender como é que é feito esse processo da questão de projeto, da questão da gestão operacional, para a gente ter um olhar mais técnico em cima daquilo que a gente faz recorrentemente no nosso dia a dia. Essa a contribuição, Carol. Excelente ponderação, Alessandro, trazendo e ratificando, né, a importância de projeto, processo, aplicação, a conscientização, conhecimento técnico para favorecer essa prestação de serviço. Então, eu agradeço muitíssimo a sua participação brilhante mais uma vez, sempre muito presente e ativo, e abro aí para os demais, caso hajam mais dúvidas, mais adendos, ponderações acerca da aula, fiquem à vontade, caso queiram mandar no chat, também fiquem à vontade. Tá, a gente fica aguardando aqui, se alguém quiser participar, fica à vontade, levanta a mão, caso contrário, a gente vai caminhando aqui para o encerramento, lembrando que a nossa última aula da disciplina vai ser semana que vem, a gente está com a previsão de começar o processo de avaliação já no dia 16, tá? Qualquer dúvida que os alunos tiverem, pode estar procurando a gente aqui. Essa semana, pelo fato do feriado, não vai ter o plantão na quinta-feira, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me chamando no privado ou lá no fórum do ambiente virtual, que a gente vai estar tentando ajudar no que for possível, tá? Algumas participações aí, Carol, no chat, tá? Parabenizando aí pela aula e tudo. E aí, caso alguém não tenha, aliás, caso não tenha mais assuntos, a gente vai encerrando, ficando por aqui. Dar uns minutinhos aí para o pessoal esticar as pernas, beber uma água e chegar para a próxima aula, tá? Muito bom, Alessandro. Então, as orientações para vocês, queridíssimos. Eu agradeço as ponderações aqui no chat. Obrigada, Vilma. Obrigada, Juliana, professor Sebastião, Renata. Muitíssimo obrigada. André. Alessandro, Poliana está perguntando acerca da atividade aplicada e da data de entrega. Ok, eu vou detalhar para eles, eu vou recapitular a data certinha e se tiver alguma orientação a mais, eu vou estar passando para eles, tá? Perfeito, então. Ela está me receitando um chá aqui, vou aderir.
Queridíssimos, foi um prazer e uma honra estar com vocês. Eu desejo um excelente fim de noite. Um forte beijo no coração. Fica com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Até daqui a pouco, né?